Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu trouxe aqui na semana passada o vídeo do Nicolas Ferreira e muita gente não entendeu o que eu queria dizer com aquele vídeo, né? Então aquele vídeo não é sobre quem ele está sendo, quem você deve ser, nada disso. Aquilo ali é simplesmente como funciona a sociedade e a sociedade em si, né, mundial. A sociedade brasileira ela funciona de outra maneira. E por que você tem que entender isso? Porque se você não entender isso, você vai acabar sendo escravo e vai continuar sendo escravo justamente por você não entender como você deve sair disso. Então, eu vou trazer aqui como que funciona a sociedade brasileira para vocês pararem com a ilusão de que vocês podem ter o controle, porque quando eles perdem a ilusão de que você pode ter o controle, eles perderam tudo, entende? Então, vocês têm que entender que vocês não têm o controle. Como assim, Felipe? Vamos lá. Aqui eu escrevi para vocês, aqui existem as famílias, né? Como eu disse no outro vídeo. Mas aqui, no Brasil, vamos colocar Brasil aqui. Aqui no Brasil é diferente. Por quê, pessoal? Porque nós somos um povo que plantamos. Então a gente movimenta aqui a agricultura. Esse é o nosso maior trunfo. Então é por isso que a gente nunca se desenvolve. Porque eles querem que a gente não se desenvolva. Porque sem desenvolver, isso aqui vai acabar ficando caro. Então quem manda aqui? Quem compra de nós? Só que necessariamente, aqui vamos colocar a Europa, mas é o resto do mundo. Necessariamente, a China não é tão ruim assim quanto parece. E necessariamente, os Estados Unidos não é tão bonzinho assim quanto parece. Eles não vão ajudar a gente porque eles precisam que essa agricultura aqui seja barata. Ela sendo barata, ela só vai ser barata se a gente for um país de terceiro mundo. Vai ficar escuro isso aqui. Então, beleza, você entendendo isso, que a gente é um país de terceiro mundo e provavelmente a gente sempre vai ser, tá? A gente nunca vai evoluir disso. Porque aqui na agricultura, temos quem manda na agricultura. Que são as empresas. Cooperativas. E bancos. Isso aqui, pessoal, é de alguém. Isso aqui é de alguém. Aqui daí, depois disso, depois dos bancos, vai vir nós. Então esse restante aqui, ó, é a massa produtiva. Então, o que eles querem? Aqui famílias dominam as empresas, os monopólios, as cooperativas, famílias dominam as cooperativas, as famílias dominam os bancos. E aqui são as famílias que mantêm o poder, as que querem. Então aqui não tem nada a ver, pessoal, com o governo, porque essas empresas elas dominam o governo. Consegue entender? Na prática é só isso. É só isso. Não tem como fugir disso. Felipe, mas como que eu posso desviar do sistema? Como que eu posso não fazer parte dele? É muito difícil e ao mesmo tempo fácil. Porque se você já tem aqui uma dívida com o banco, ele já te prendeu. Você já vendeu a sua vida para ele. Consegue entender? Então como que eu faço para sair disso? E para ir para um negócio chamado autodesenvolvimento. Para você se autodesenvolver, você precisa primeiro
achar pessoas que pensam igual a você. Depois, você criar essa comunidade e criar um certo tipo de religião. Não necessariamente aqui sobre Deus, mas vai virar uma religião. Porque isso aqui aproxima vocês. E aí vocês terem terra. E aqui não estou falando de grandes pedaços de terra, não, mas é para você criar justamente essa comunidade. Então você vai criar isso aqui. Isso aqui, pessoal, pode ser a sua família. Precisa ser pessoas de fora. Só que precisam estar alinhadas com o que você sabe, e elas precisam acreditar. E não é você forçar ninguém a acreditar nisso. Eu não forço ninguém a acreditar nisso. Eu entendi isso faz pouco tempo também. A gente sempre vai ter aquilo que eu postei em um pequeno vídeo. A gente sempre vai achar que a nossa vida ela é assim, ó. Que a nossa vida ela é assim, ó. Então eles te dão a sensação de que você tem o controle. Eles te dão a sensação, e eles tomaram conta justamente disso. Eles quem, Felipe? Quem quer você como escravo, pô? A escravidão é você virar consumista. É você achar que você pode ter o controle de comprar as coisas que você quer. Então a meritocracia, ela foi criada justamente para isso. E ela vai acabar com as famílias. E ela já está acabando com as famílias. Consegue entender? Porque agora você só dá o devido valor pro teu filho se ele é bom em algo. Se ele passou em uma faculdade, se ele passou em algum lugar, se ele está ganhando dinheiro, se ele está bem de vida. Então eles te ensinaram desde aqui, ó, do seu nascimento. No seu nascimento, depois quando você cresce, depois quando você vai para a escola, depois quando você trabalha, ou você vai para a faculdade, ou você se torna adulto. Eles constroem isso em você. Eles constroem e você acaba acreditando que a vida ela é uma subida. Então eu preciso conquistar as coisas. Eu preciso ter as coisas, eu preciso consumir. E eu consumindo, eu vou gerar status. Porque eu não faço isso pra mim. Na verdade, eu nem sei quem eu sou. E você acha que isso é real porque eles entraram nos seus pensamentos. Então aqui quando você nasceu, aqui quando você cresce, e quando você cresce aqui, pessoal, os teus pais, eles também estão na mesma. Quando você cresce, os teus pais começam a te podar. Eles começam a falar para você aquilo que você não pode fazer, porque a sociedade não é assim, porque existem os bons costumes. Então você vai para a escola. Imagine, pessoal, você vai para a escola. Olha que maluquice. O que é a escola? A escola é um lugar que você vai e que você fica longe dos seus pais. E que lá você não pode fazer perguntas. Porque aqui você entra com 5 anos de idade, vamos lá, você entra com 5 anos de idade na escola. Ou às vezes menos hoje, né? Ou às vezes você entra com 2, com 1, com 3, já na creche, né? Quando separa um pai de um filho, o que acontece? Né? Onde o filho se sente mais seguro é junto com o filho, é junto com o pai. E quando você separa, houve uma ruptura, o teu filho com outras pessoas desconhecidas, ele não vai falar as coisas. Uma, porque você podou ele lá atrás, então você não pode falar isso, você não pode ter uma certa liberdade. E o teu filho, quando ele está sozinho, ele vai fazer perguntas, ele pode até fazer, mas se ele está sem você, sem o teu pai do lado, se você é pai, se você está fora, se você está longe do teu filho, você confia 100% que alguém vai falar alguma coisa que seja real, que alguém vai falar alguma verdade, então você confia nisso aqui.
na escola para ela falar o que é a realidade. E ela vai doutrinar o teu filho. Isso é normal. E aqui os professores também acham que eles não estão doutrinando. Mas assim, não podem fazer perguntas, porque nem eu sei as respostas. Então você acha, isso te dá a sensação de que o governo, de que o Estado está tomando conta do teu filho, está fazendo coisas boas para o teu filho se desenvolver. Pô, que coisa boa, eu não preciso gastar energia para eu desenvolver o meu filho. Então é só eu deixar ele na escola? E aqui ele vai passar para o trabalho. E no trabalho, o que é o trabalho? Você ganha conforme você trabalha mais, a meritocracia. Então cada vez mais você tem que trabalhar mais, cada vez mais você tem que trabalhar mais. E aí você tem filho. E aí o teu filho nasce, ele cresce, ele vai para a escola, ele começa a trabalhar. E você constrói essa linha de novo. Olha que perfeição. Que perfeição. E agora existe um negócio. Você pode comprar as coisas para o seu bem, que vai aliviar o teu ego. Pô, então agora eu tenho um propósito. O propósito da vida é eu ter as coisas. Não importa se eu sou alguém, importa se eu tenho. E aqui foi deturpada a história de ser alguém. Então você acha que ser alguém é ter posses, é ter dinheiro. E aqui você chega numa ruptura. Todos nós vamos chegar. Tem gente que vai chegar nos 50, nos 60, no 80. Cada um vai ter um caminho diferente. Você vai chegar num ponto em que você não vai ver sentido nisso aqui. E você vai cair em depressão e ansiedade. Não existe outro caminho. Você vai ser ansioso e depressivo ao mesmo tempo. Esse é o caminho. Eles desenharam isso. Pô, é bom o cara ser depressivo. Porque daí aqui você vai para um psicólogo. Ou psiquiatra. E aqui os psicólogos e psiquiatras vão falar um negócio para você. Você tem um diagnóstico. Tendo um diagnóstico, você vai ser medicado. Você vai ganhar remédio. Você ganhando remédio, você está... Eles falam, você está controlado. Não, Felipe, mas isso é normal. Desde quando isso aqui se tornou normal? Desde quando você tem que tomar um remédio para você não ser ansioso? Então, eu sou psicoterapeuta. Vocês sabem disso. Olha, pessoal. Você não precisa ser controlado. São poucos casos que precisam de remédio. São pouquíssimos casos que precisam de medicação. Mas hoje, quase 100% deles tomam remédio. Chegam para mim tomando remédio. E todo mundo acha isso normal. É óbvio que eu mando pacientes pro psiquiatra, que realmente precisam, que vão tomar remédio por um tempo. Isso aqui é por um tempo. Só que a partir do momento que ele entender o quê? Ele entender quem ele é. Ele vai conseguir romper o que eu falo. Essa aqui, ó, existe uma barreira quando você está na ansiedade e na depressão. E você não quer romper essa barreira. Porque para romper essa barreira, você tem que abdicar de tudo que você acha que existe. Você tem que abdicar de tudo que você aprendeu na escola, aprendeu na sua vida. E isso é muito difícil. Porque agora, então, para mim, tudo é mentira. Nada disso é real. E aí, quando você rompe essa barreira, você encontra o seu coração. E você deixa o seu coração falar. Porque essa ansiedade não é normal. A pessoa chegar para mim e falar, eu sou ansioso. Não, existe alguma coisa por trás, existe uma raiz. Por que você é ansioso? Será que você tem medo de alguma coisa? Então é medo. A ansiedade ela é o sintoma de algo. Depressão ela é o sintoma de algo. Você esqueceu por que você veio para este mundo? Esqueceu porque você nunca aprendeu. Quando você nasceu já te colocaram nisso. E você, de outra forma, você deixa ser levado também, porque a gente gosta. A gente gosta de se parecer bem, a gente gosta de consumir, a gente gosta do status. E aí a gente acredita nessa maluquice. E veja bem, aqui é diferente, porque a vida ela não é assim. Aqui eles te dão sensação. Sensação de quê? Sensação de controle.
Então eu acho que eu sou aquilo, eu acho que eu preciso controlar, eu tenho o poder de controlar. O meu destino está nas minhas mãos. Então eles te ensinam que você precisa ter um propósito, e o teu propósito é ganhar dinheiro. E quanto mais você ganha dinheiro, mais o teu propósito. Só que isso chega num ponto que você não consegue viver dessa forma. Você pode até ser rico. E aqui está, os ricos, pessoal. Os ricos, eles são os mais iludidos. Por que aqui? Felipe, mas você falou que são as famílias ricas que mandam no mundo e mandam no Brasil. Sim, mas é o super, aqueles que estão por trás de tudo, aqueles que sabem que o dinheiro não vale de muita coisa. Que o dinheiro, na verdade, é uma energia. Como assim, Felipe? Eu não estou falando nada místico. Mas quando você trabalha para ganhar o dinheiro, você está entregando o que para você receber aquele dinheiro? Você está entregando o teu poder vital. Você está entregando a tua energia. A energia do dia a dia, você entrega para eles. Quem fazia isso antigamente? Os escravos. Os camponeses faziam o quê, pessoal? Os camponeses faziam o quê? Plantavam para o consumo, trocavam as coisas, entende? Então aqui, eles só vão ser ricos por causa de uma coisa. Por causa de uma coisa. Porque eles são numerosos. Quem manda as famílias. Que eles são numerosos, eles querem que os filhos tomem conta disso. Só que temos um problema. Os filhos, eles são gananciosos. Então eles querem mais poder o tempo todo, eles vão querer mais poder. E a gente vai chegar, então, no colapso. Porque o colapso se dá quando os filhos são muitos e eles começam a brigar entre si, a brigar entre as outras famílias. E aí eles criam uma revolução para te dar a sensação de controle. Então eles jogam a revolução para você, para eles tomar conta de outra maneira. Eles vão começar novamente. Então agora vem um novo governo, vem uma nova pessoa, só que nunca vai ser eles. Eles vão colocar outra pessoa que tem um certo poder sobre nós, que somos os governos. E o Nicolas Ferreira, pessoal, ele faz exatamente isso, ele sabe de tudo isso aqui. E o que ele está fazendo é errado? Não, eu não acho que seja errado. Mas ele viu uma grande massa que está precisando de um Messias, e sempre é assim. E o Bolsonaro não foi um bom Messias, porque ele não fez o que o Nicolas está fazendo, e agora ele vai virar um nome. E esse nome não pode baixar, porque senão as pessoas esquecem. Então semana que vem ele vai fazer algo diferente no outro mês e no outro ano. Porque ele não tem idade ainda, mas ele vai ficar com o nome ali. E ele vai ficar próximo dessas famílias, próximo do governo. Ó, aquele nome lá a gente precisa atrair. Porque talvez, se a gente colocar um nome aqui que o pessoal não está apoiando, eles vão perceber. E aí talvez ele faça coisas boas, porque ele vai fazer no limite que ele consegue. Então, os ricos aqui são os que não têm felicidade. Chegamos ao ponto aqui da felicidade, pessoal. Eles acham que a vida é só isso. Eles acham que a vida é só o poder. E nós que estamos reclamando disso, de certa forma, a gente também caiu nisso. A gente também acha que é só isso. Então, se a gente não olhar para nossa, o que traz felicidade hoje para você? Se tudo que você falar que traz felicidade para você inclui o dinheiro, você voltou pro mesmo caminho. Pô, Felipe, mas eu preciso de dinheiro para sobreviver. Eu sei, eu só tô te dizendo a parte teórica aqui. Porque senão você vai continuar no consumismo. E não é para você agora cancelar o seu serviço, pedir a conta, pedir demissão. Não, é só para você entender como o mundo funciona e sair dessa ilusão. O primeiro passo é você sair da ilusão de achar que você tem um controle. Antigamente eles não achavam que eles tinham controle. E é justamente isso, eles colocaram até a religião no meio. Então eles te colocam de que você tem um controle da sua vida. Olha o que é os protestantes hoje. Eu sei que tem muito protestante me ouvindo, mas os protestantes, eles falam que você pode, Deus vai te oferecer, Deus vai te dar, Deus realmente é Ele que te dá. Só que talvez não é nessa vida.
que ele vai te dar vai ser depois da morte. Consegue entender? Você não tem esse livre-arbítrio que você acha que tem para ser o pai do seu destino, tá? Primeira coisa, e aqui eu sei que vocês vão torcer o nariz, porque eu sempre aprendi assim, eu sou o pai do meu destino, eu sou quem pode mudar as coisas. Não, não é. Não é. Deus pode te dar, Deus pode tirar, o dinheiro só vem dele, porque também é uma energia que você emana. E como assim, Felipe? Tá virando místico isso aí. Não, não é misticismo, isso aqui é a pura teoria de quem você nasceu para ser, de quem o ser humano nasceu para ser. A gente vai se encaminhar para cada vez mais estarmos mais consumistas, e a gente já tá. Olha pro lado, você não sabe quem que é teu vizinho de porta. Você não vai mais na comunidade, você chega em casa e vai mexer no celular, você fica 3, 4 horas mexendo no celular e você não sabe o que você viu. Você acha que você viu alguma coisa, você tem a falsa ilusão de que você está aprendendo. Mas você olhar para si, esquecer tudo isso e ver você, o que você é. Se você entender que você, eu vou pintar aqui de amarelo porque Deus é amarelo, tá? Você tem uma centelha. O que é uma centelha? Uma partícula de Deus. Uma centelha divina. Porque senão você não pensaria, você não resolveria, você não faria nada. Você seria um simples macaco, um cachorro. E é o que você está sendo hoje. Mas você tem uma centelha divina, que é o poder da escolha. Eu posso escolher, mesmo vivendo nisso, não viver disso. Porque daí a gente tem isso aqui, pessoal. Quando você entende isso, ó, teu coração começa a mandar nos teus pensamentos. Porque hoje os seus pensamentos mandam em você e você acha que você é o que você pensa. E você se torna aquilo que pensa, porque você acha isso. Então o que é o pensamento? O pensamento são várias nuvens. Várias nuvens. E você acha que... E no teu pensamento, na tua cabeça, essas nuvens elas estão assim. A tua cabeça é meu caderno. E essas nuvens estão assim. Não existe espaço mais para nada. Às vezes aqui começa a chover. Às vezes aqui se começa um furacão. E eu entro dentro desse furacão achando que meu pensamento é isso. Só que existe uma coisa... O teu pensamento, ele trabalha para um negócio chamado sol. E o sol é o teu coração. Por que eu estou falando em coração, em pensamento? Não, é só maneiras de você entender que o sol, pessoal, o sol é o que? O sol é muito mais forte. O sol é muito mais forte que as nuvens, que os furacões, entende? Quando a gente não vê nada, que tá aquele tempo pesado, que tá chovendo, que tá tendo temporal, depois disso aparece o sol. Porque ele manda, porque ele é mais forte, porque ele é maior, entende? E no meio dessas nuvens, você tem que olhar pro sol. Porque o sol é você. E nele, você conversa com Deus. E conversando com Deus, você entende. Você entende o quê? Que você não precisa de nada. De nada. Você tem que aceitar. O primeiro passo da terapia é eu mostrar para vocês que vocês precisam entender. Depois vocês entendem que vocês não precisam entender nada. E aí o negócio fica lindo, porque daí você desperta para a vida. Você começa a olhar a vida com esses olhos que eu vejo, que eu demorei pra ver. E eu demorei, falo que demorei, mas eu tenho 26 anos, pô. Tem pessoas com 40, 50, 60 anos que ainda não viram. E vai continuar sendo assim.
Sempre foi assim. Não é você também que vai mudar alguém. E eu sei que não sou eu que vou mudar você. Mas de alguma forma você vai ouvir isso e você vai entender, interpretar da maneira que Deus quer que você interprete. Consegue entender? Bom, eu tenho a minha comunidade, né? Porque eu preciso sobreviver. A gente precisa traçar um caminho pra gente começar uma comunidade. Então nessa comunidade eu explico como funciona a geopolítica, como funcionam os seus pensamentos, como funciona todas as linhas terapêuticas para que você consiga de alguma forma sair disso e você consiga criar sua própria realidade. E ver que você está criando todo dia. E ver que você não precisa ser manipulado. E ver que tudo que você pensa talvez seja uma ilusão. E isso é muito difícil. Porque você tem que começar a olhar o que é ilusão, o que não é. Eu tenho que começar a parar, eu tenho que começar a ver o que realmente importa. O que eu deixei de lado passar? Será que eu fiquei 10 anos, 15 anos, 20 anos trabalhando e deixei meus filhos em casa? Esperando, falando para eles que tudo que eu fazia era por eles, mas na verdade era tudo por mim? Isso é difícil. Um homem que sempre viveu assim, eu vou falar isso pra ele, ele vai falar não, eu precisava, eu trabalhei muito. Sim, eu não tô falando disso. Mas você tem que aceitar que você perdeu talvez a melhor parte da sua vida. E que tá tudo bem agora. E que daqui pra frente você pode ser outra pessoa. Tá? Porque se você achar que você tem um controle, o controle sobre o dinheiro, pessoal, vocês não têm. Não tem. Amanhã ou depois você pode perder tudo. Quando acontecer esse colapso, que aconteceu no Brasil, só você olhar para a história, e lá dentro da comunidade eu vou contar a história para vocês. O Brasil, ele tem uma história que ele vai repetir todas as vezes, porque essas famílias elas não podem perder. E a gente não consegue ganhar delas. Eu vou te falar, uma maneira de ganhar delas é a gente criar outro sistema e viver nele. E viver nele. Mas essa maluquice de vocês olhar para o governo e achar que andando 200 km, aí sim o Brasil vai acordar. Eu vou te falar o que vai acontecer. No final dessa caminhada, eles vão dar uma sensação, eles vão falar, olha, Nicolas, é isso aí, você pode soltar os caras lá do 8 de janeiro, e aí você vai ter essa sensação. Ou talvez eles não vão fazer nada e vão colocar outra bomba para você não lembrar mais disso. Entende? Eles vão fazer o que eles querem para te manipular. Eles vão encaminhar justamente para aquilo que eles querem. Isso não é sobre direita, não é sobre esquerda. Isso é sobre quem vocês são. Massa de manobra. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês curtam esse vídeo, eu espero que vocês se inscrevam, eu espero que vocês vão no outro, eu tenho 2 YouTubes aqui, então vocês vão no outro, os links tá aqui embaixo, faça parte da comunidade que é gratuita, tá? E lá dentro do grupo no WhatsApp eu sempre vou alertar vocês sobre vídeos e vídeos ao vivo que eu só faço para quem tá lá. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima.